Estúdio e transmissão na cidade de Orizona, Goiás. Operando na frequência de 87,9 MHz, com 25 watts de potência. Canal 200 de radiofrequência. Rádio Orizona FM, a rádio do povo de Orizona. Denúncias, curiosidades, entrevistas, fatos que viraram notícia no Brasil, no mundo, Orizona e região. Sob o comando de Rinaldo Costa e Eberton Mendonça, no top de 10 segundos. Boa tarde a todos. Hoje, quarta-feira, 19 de setembro de 2018, são precisamente 12 horas e 27 minutos em Orizona. Obrigado pela sua companhia. O Jornal Orizona FM começa agora e você confere a partir deste instante os seguintes destaques. Campanha alerta sobre violência contra profissionais da saúde. Contratação temporárias deve aumentar 10% neste fim de ano. Estrutura de apoio a caminhoneiros aumenta com novas unidades em São Paulo. E o Tribunal Superior Eleitoral nega o pedido de Bolsonaro contra programas de adversários. Prefeito de Caldas Novas e mais 8 detidos em operação contra fraudes em licitações têm prisão prorrogada. Homem morre eletrocutado após encostar em fio de energia caído na rua. Você confere ainda hoje as principais notícias de Goiás, direto de Goiânia com Libório Santos. Um resumo das principais notícias do Brasil e do mundo e a previsão do tempo para nossa região e para Orizona. Está no ar o Jornal Orizona FM. Fique agora bem informado com as principais notícias do dia. Uma campanha alerta sobre violência contra profissionais da saúde. A Denise Coelho nos traz os detalhes. A precariedade do atendimento à saúde no Brasil tem refletido na violência contra profissionais da saúde. É o que mostra o levantamento inédito feito pelos Conselhos Regionais de Farmácia, de Medicina e de Enfermagem do Estado de São Paulo. Dos 6.832 profissionais que participaram da pesquisa, 71,6% responderam já ter sofrido violência no exercício da profissão. A violência verbal é a mais citada, mas as agressões físicas são o segundo tipo de violência praticada. As filas e a demora no atendimento são as principais motivações em mais de metade dos casos. O presidente do Conselho Regional de Farmácia, Marcos Machado, relata os problemas enfrentados por farmacêuticos na rede pública. As agressões acontecem quase que diariamente. Nós temos relatos, por exemplo, de colegas que trabalham em farmácias em UBS de periferia, em que algumas pessoas chegam a sacar armas para entrar dentro da farmácia para verificar se realmente não tem aquele medicamento que o farmacêutico está dizendo. Não tem sentido, o profissional não está lá para ficar escondendo medicamento. Para conscientizar a população de que agredir o profissional só piora a situação e prejudica o atendimento, os conselhos lançaram a campanha Quem Cuida Merece Respeito. O material está sendo divulgado em emissoras de rádio, metrô, mídias digitais e instituições de saúde. A expectativa é que a campanha em São Paulo seja replicada em outros estados. Muitas vezes a rede pública não tem as condições ideais para trabalho, mas não é culpa do profissional. Tem toda uma mídia mostrando os profissionais de saúde sendo agredidos no seu dia a dia. Não tem como se defender, porque a população muitas vezes fica enfurecida, mas também não tem como dar uma resposta, porque não depende deles a gestão de todo o serviço. Os conselhos apoiam a aprovação dos projetos de lei 6.749 de 2016 e 7.269 de 2017 em tramitação no Congresso Nacional, que propõe tornar mais rígidas as penas para quem cometer atos de violência contra profissionais da saúde. Saúde, um serviço do Conselho Federal de Farmácia. Com informações de São Paulo, Denise Coelho. Contratações temporárias devem aumentar 10% neste final de ano. A Carolina Cassola vai nos trazer os detalhes sobre este assunto. É bom ficar atento. As contratações temporárias de trabalho devem crescer 10% neste final de ano, na comparação com o mesmo período de 2017.
A estimativa é de mais de 434 mil vagas em todo o país até dezembro. Os dados são da Associação Brasileira do Trabalho Temporário, a Acertem, e da Caixa Econômica Federal. A projeção de alta se dá por conta do aumento da demanda de produção na indústria e de vendas no comércio, com a proximidade das compras para o Dia das Crianças, Natal e Ano Novo. Na indústria, as contratações devem se concentrar no segmento farmacêutico, alimentar, químico e agroindustrial. Michele Carini, presidente da Acertem, analisa o contexto de recuperação lenta da economia. As empresas passaram quase 3 anos demitindo, né? Que foi 2015, 2016 e 2017. Então, elas estão com os quadros bem enxutos, sobretudo a indústria. Então, quando ela tem alguma melhora de retomada ali dos seus pedidos, da sua fabricação, e ela precisa de reforço de mão de obra, o trabalho temporário é a ferramenta mais viável para atender essa demanda de flexibilidade, né? Dessa necessidade transitória. O regime jurídico do trabalho temporário foi instituído em 1974 e permite a contratação em qualquer empresa de qualquer setor. Michele Carini explica que os direitos previstos são praticamente os mesmos de quem tem carteira assinada. O registro dele é feito na parte de anotações gerais. A remuneração dele é equivalente ao mesmo trabalhador equiparado na categoria que ele está. Se porventura ocorrer hora extra, também deverá ser remunerada conforme a categoria do local onde ele está trabalhando. O FGTS contribui para a aposentadoria, ele tem 13º proporcional, férias, 1/3 de férias, tudo proporcional ao período que ele trabalhar. O contrato deve ser feito por uma agência de trabalho temporário devidamente autorizada e registrada no Ministério do Trabalho. A previsão da Acertem é que 8% dos trabalhadores temporários sejam efetivados no emprego. De São Paulo, Carolina Cassola. Estrutura de apoio a caminhoneiros aumenta com nova unidade em São Paulo. A reportagem e os detalhes com Diego Brião. Mais uma unidade do Clube da Estrada Repom passa a auxiliar caminhoneiros de todo o país. A unidade no Rio interior de São Paulo abre as portas a partir desta quarta-feira, dia 19. O local, que ficará situado em um posto de combustíveis, vai oferecer uma estrutura para os caminhoneiros, como local para descanso e acesso à internet, entre outras possibilidades. A diretora de Marketing e B2C da divisão Frotas e Soluções de Mercado Rodoviário, Andréa Beatrix, comenta sobre a nova unidade. A inauguração do Clube da Estrada Repom em Urânia faz parte do nosso plano de expansão para a rede de clubes por todo o país, validando assim nossa dedicação aos caminhoneiros. Também consolidamos nossa parceria com o Posto Paulistão, com a nossa segunda unidade em trecho estratégico para o agronegócio da região. Outras inaugurações desse projeto, que leva bem-estar e qualidade de vida para os caminhoneiros durante suas viagens, estão previstas até o final do ano. A nova unidade do Clube da Estrada Repom está instalada no Posto Paulistão, que fica localizado no quilômetro 596 da rodovia Euclides da Cunha, em Urânia, no interior paulista. Andréa Beatrix também explica como funciona esta iniciativa. São 5 anos de sucesso e com a inauguração de Urânia, completamos 12 clubes nas 5 principais regiões brasileiras. Em todas elas, os caminhoneiros encontram uma estrutura completa com telefone, computador, internet, Wi-Fi, jogos, sala de TV, sala de descanso com poltronas individuais, cabeleireiro, copa com micro-ondas e um local para descanso muito gostoso. A inauguração da unidade em Urânia será realizada nesta quarta-feira a partir das 18 horas. A abertura do local terá uma festividade com churrasco, sorteio de brindes e música sertaneja ao vivo. O Clube na Estrada é um projeto da Repom, marca da Enderred Brasil, especialista em soluções para o mercado de transporte rodoviário de carga. Com informações de São Paulo, Diego Brião. Tribunal Superior Eleitoral negou o pedido de Bolsonaro contra os programas de adversários. Essa informação direto da Rádio Nacional. Na sessão realizada na noite desta terça-feira, os ministros do Tribunal Superior Eleitoral julgaram 10 ações feitas pela campanha de Jair Bolsonaro, do PSL, contra os programas eleitorais no rádio e na televisão de Geraldo Alckmin, do PSDB, e Fernando Haddad, do PT.
todos os pedidos foram negados. Em parte das ações, Bolsonaro pedia direito de resposta, argumentando que o programa do candidato tucano estava distorcendo a realidade ao usar trechos em que Bolsonaro aparece discutindo com jornalistas. Bolsonaro também pedia que o TSE suspendesse a exibição de uma inserção da campanha de Alckmin, aquelas propagandas curtas que aparecem na TV ao longo do dia, porque teria sido usada computação gráfica com a intenção de impactar emocionalmente os eleitores. Neste caso, o nome do candidato do PSL não era citado explicitamente, mas como o programa tratava de porte de armas, a equipe avaliou que ele era o alvo. Na ação contra a campanha do PT, os advogados de Bolsonaro defendiam que o programa eleitoral ofendia o judiciário ao afirmar que a condenação de Lula era injusta e ao manter o ex-presidente nos vídeos. Em todos os casos, os ministros avaliaram que as peças de propaganda estavam adequadas às regras e ao contexto da disputa eleitoral. Bolsonaro tem 8 segundos no horário eleitoral gratuito. Alckmin tem 5 minutos e 32 segundos. E Fernando Haddad, 2 minutos e 23 segundos. Da Rádio Nacional em Brasília, Samanta do Carmo. Vamos agora para um giro de notícias pelo Brasil e pelo mundo. Olá, seja muito bem-vindo. Ótima quarta-feira. A presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministra Rosa Weber, defendeu ontem, terça-feira, dia 18, a confiabilidade das urnas eletrônicas e disse que eventual crítica direcionada aos equipamentos pode ser desconectada da realidade. A magistrada, que também integra o Supremo Tribunal Federal, deu a declaração antes de participar ontem, terça-feira, da sessão da primeira turma. No domingo, dia 16, em transmissão ao vivo pelas redes sociais a partir do hospital, onde está internado em São Paulo o candidato do PSL à presidência, Jair Bolsonaro afirmou que a possibilidade de perder a eleição na fraude para o candidato do PT, Fernando Haddad, é concreta. Entre aspas, o PT descobriu o caminho para o poder, o voto eletrônico, declarou o presidenciável. Temos 22 anos de utilização de urnas eletrônicas. Não há nenhum caso de fraude comprovado. As pessoas são livres para expressar a própria opinião, mas quando essa opinião é desconectada da realidade, nós temos que buscar os dados da realidade. Para mim, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, as urnas são absolutamente confiáveis, enfatizou Rosa Weber. Os anúncios online, liberados pela primeira vez na eleição de 2018, respondem por 1,6% de gastos declarados pelos candidatos na primeira parte da campanha eleitoral. Do pouco mais de R$1 bilhão em despesas registradas até o dia 8 de setembro, 17,8 milhões de reais foram destinados ao que é chamado de impulsionamento de conteúdo. Entre 29 mil postulantes a algum cargo, 2.101 fizeram uso desse tipo de propaganda. O Facebook recebeu ao menos 10,10 milhões de reais, ou 60% do total pago por anúncios online. A empresa também é dona do Instagram. O presidenciável Jair Bolsonaro, do PSL, defendeu ontem, terça-feira, dia 18, a descentralização do poder público no país, como forma de diminuir o que chamou de suspeitas relações promíscuas entre federação, estado e município. Na postagem, descrita como uma proposta para economia e governabilidade, Bolsonaro disse que vai combater os problemas peculiares de cada região, facilitando ao cidadão a fiscalização na aplicabilidade dos recursos públicos. A lei do Canudinho já passou a multar estabelecimentos do município do Rio de Janeiro a partir de ontem, terça-feira. O texto, regulamentado em julho, prevê o período de adaptação de 2 meses. Quem for pego oferecendo o antigo acessório de plástico vai ter de pagar R$ 1.650. Novos flagrantes elevam a multa até R$ 6.000. Os canudos devem ser oferecidos em papel biodegradável ou reciclável em embalagens individuais e fechadas. O invólucro também deve ser feito com os mesmos materiais. Também são permitidos acessórios de inox, vidro e alumínio. O plástico dos canudinhos antigo pode levar até 400 anos para se decompor e polui rios, lagoas e oceanos. Quem ainda não recebeu a visita da Vigilância Sanitária terá o prazo de 60 dias para substituir o canudo plástico. Salve, salve, galera! Agora a diversão em Orizona por conta do Casarão Dance. Com um ambiente agradável, o Casarão Dance oferece a você shows ao vivo aos fins de semana.
Fique atento à nossa programação. Aqui você vai festejar com sua família e seus amigos. Estamos localizados ao lado dos Correios, Casarão Dense, onde a diversão acontece. Conexão direto com Goiânia. Agora nós vamos à capital do estado para as notícias de Goiás com o repórter Libório Santos. E aí, está preparado para acordar mais cedo? Caso contrário, é bom ir se adaptando, né? Esse ano o horário de verão começa pela primeira vez em novembro, mais precisamente no dia 4. Já o fim do período continuará sendo o mesmo, o terceiro domingo de fevereiro do ano que vem. É o primeiro ano desde 1985, complementado no Brasil, que o período foi mudado. Antes ocorria de outubro a fevereiro. A Justiça Eleitoral está disponibilizando para o eleitor uma série de aplicativos utilizando-se das condições oferecidas pela tecnologia. Um desses aplicativos é o JE Processos, que permite o interessado verificar, por exemplo, se o candidato preferido não está sendo processado ou não. Conforme o assistente de planejamento e gestão do TRE Goiás, Cleiton Melo, essas ferramentas dão mais transparência ao processo eleitoral. No giro da bola, pela Série B do Campeonato Brasileiro, o Atlético Goianiense, jogando aqui na capital, perdeu na noite passada por 1-0 para o Juventude, que estava na zona de rebaixamento. O Atlético permanece em 4º lugar, mas ameaçado de sair do G4. O Goiás é o terceiro, o Vila Nova o 5º. Na sexta-feira, agora, o Vila Nova enfrenta o líder, o Fortaleza. O estudante do curso de Sistemas de Informação da Universidade Estadual de Goiás de Anápolis, Thiago da Silva Pinto, morreu após se afogar durante um banho de cachoeira no último final de semana na Chapada dos Veadeiros. Segundo a Polícia Civil, o estudante participava de uma excursão e chegou ao município na sexta-feira para realizar passeios pelos pontos turísticos. Olha, até que enfim, uma boa notícia. Goiânia, 10ª cidade no preço da cesta básica, mais caiu em setembro. O consumidor pode comprar alimentos economizando mais de 60%. Quem faz compras mensalmente para a família já está acostumado a se deparar com o aumento dos valores dos produtos. Mas em setembro, os consumidores tiveram uma boa surpresa com a queda de preços de produtos como o leite e a banana. Mesmo assim, o Procon registrou variação de 984% nos preços de hortifruti e granjeiros. O governo do estado deve voltar atrás da decisão de cobrar pedágios estaduais. O motivo, falta de interesse das concessionárias em explorar o serviço. A lei que prevê a troca de placas de veículos deve ser revogada pela Assembleia Legislativa. Termina no próximo dia 28 de setembro o prazo para que empregados com menos de 60 anos de idade possam sacar o PIS. Cerca de 4,5 milhões de trabalhadores ainda não resgataram o benefício, contabilizando 6,3 bilhões de reais disponíveis para o saque até o último dia útil de setembro. Tem direito os empregados cadastrados no Fundo PIS-PASEP entre 1971 e 4 de outubro de 88, que ainda não sacaram o salário total de cotas na conta individual de participação. Com a recessão econômica, vários setores produtivos enfrentam problemas. Dentre eles, a suinocultura, que vive um momento de redução no consumo do produto e no aumento dos custos também de produção. Goiás possui atualmente cerca de 70 mil matrizes. Fernando Cordeiro, presidente da Associação Goiana de Suinocultores, analisa a situação atual do setor. Eram essas as informações de hoje de Goiânia, informou Libório Santos. Cansado de ter dor de cabeça com lava-jatos? Então você precisa levar o seu veículo no lugar certo. O Lava Jato Cinelândia está prontinho para atender você, com profissionais altamente qualificados e preparados para lavar o seu veículo. Basta ligar no 649-9994-6085 ou então no 649-8165-3771 e nós buscamos o seu veículo na sua residência para você não ter dor de cabeça. E na sexta lavada geral, a 7ª sai de graça. Lava Jato Cinelândia, lavando bem para servir sempre. Nós vamos agora para a previsão do tempo para a nossa região. Olha, o céu está nublado e há previsão de chuva para esta tarde em Orizona. A temperatura vai ficar na mínima de 20 graus e a máxima de 31 graus. A umidade relativa do ar está entre 56%. Confira agora a previsão do tempo para toda a região. E agora, o tempo e a temperatura. A umidade relativa do ar na região centro-oeste do país permanece com mínima em 20% e a máxima em 95%.
O clima de chuva chegou à capital do país e promete ficar também por toda a região centro-oeste. O céu permanece nublado a encoberto com pancadas de chuva e trovoadas isoladas em Goiás, mas o norte do estado pode não receber esse clima. Mato Grosso e Mato Grosso do Sul também recebem pancadas isoladas nesta quarta-feira. A temperatura da região varia entre 17 e 37 graus. As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia. Igor Brandão, o tempo e a temperatura. Na onda da saúde. Não deixe o seu cão ou gato ficar de fora da campanha de vacinação contra a raiva, que acontecerá no dia 22 deste mês em mais de 6 mil postos de vacinação distribuídos em Goiás. A vacinação é muito importante para manter os animais e os humanos longe da doença, que é considerada gravíssima e pode matar. Para saber onde levar os animais para vacinar, busque informações junto à Secretaria Municipal de Saúde da cidade em que você vive. Os postos vão funcionar das 8 às 17 horas e serão instalados em centros de saúde, escolas estaduais e municipais, centros comunitários, pet shops, clínicas veterinárias, lojas de produtos agropecuários e pontos de grande fluxo de pessoas. Lembre-se, a campanha será realizada apenas no dia 22 deste mês, sábado. Na onda da saúde. Este é o informativo da Secretaria de Saúde de Goiás. Você fica agora com a cotação dos principais produtos agropecuários. A cotação da arroba do boi gordo começou a quarta-feira com alta de 0,53% no preço e o produto é negociado a R$ 150,60 no estado de São Paulo. Em Goiânia, a arroba é vendida à vista a R$ 138. No norte do Mato Grosso, o valor é R$ 128. Já Barretos e Araçatuba, em São Paulo, comercializam a arroba a R$ 150 à vista. O preço do quilo do frango congelado teve queda de 0,71% e o produto é vendido a R$ 4,20 no estado de São Paulo. O preço do frango resfriado não sofreu variação e a mercadoria é comercializada a R$ 4,24. No mercado financeiro, o preço da carcaça suína especial registrou alta de 1,59% e o produto é negociado a R$ 5,76. Em Minas Gerais, o preço do suíno vivo teve aumento de 0,80% e a mercadoria é vendida a R$ 3,78. No Paraná, o produto é comercializado à vista a R$ 3,39. Os valores são do Canal Rural e CPEA. Reportagem Paulo Henrique Gomes. Prefeito de Caldas Novas e mais 8 detidos em operação contra fraudes em licitações têm prisão prorrogada. O prefeito de Caldas Novas, Evandro Magal, e os outros 8 presos na operação negociata, que apura fraudes em licitações da prefeitura e lavagem de dinheiro, tiveram a prisão temporária prorrogada por mais 5 dias pelo Poder Judiciário, após um pedido do Ministério Público Estadual. Os suspeitos estão detidos no complexo prisional de Aparecida de Goiânia, na região metropolitana da capital. Por telefone, o advogado do prefeito, Caio Alcântara, não informou se pedirá a revogação da decisão. Anteriormente, ele disse à TV Anguera que não há provas contra o prefeito apresentadas nos autos. Disse ainda que os supostos atos a ele imputados são inverídicos e serão, sem dúvida, esclarecidos perante a Justiça. Os 9 investigados estão presos desde quinta-feira, quando a operação foi realizada. Entre eles, servidores, um ex-secretário e empresários. Também foram cumpridos 32 mandados de busca e apreensão em Goiás e Minas Gerais. Segundo o Ministério Público do Estado, todos os suspeitos foram ouvidos e, devido às declarações deles, os promotores pediram ao Poder Judiciário que continuassem detidos, pois o prazo da prisão preventiva terminava nesta terça-feira
e era necessário continuar com a coleta de provas. A decisão de estender a prisão foi tomada na noite de segunda-feira, dia 17. Homem morre eletrocutado após encostar em fio de energia caído na rua em Jussara. Um homem morreu eletrocutado nesta terça-feira, dia 18, dia em que completou 50 anos em Jussara, região noroeste de Goiás. Segundo a Polícia Civil, Teodolino Rebouças de Souza Júnior encostou em um fio de energia que estava caído na rua quando saía para o trabalho. A Enel Distribuição Goiás informou que vai apurar o caso. De acordo com o delegado Murilo Gonçalves Almeida, responsável pelo caso, diz que a vítima passava pelo local em uma moto e que não houve tempo nem mesmo que ele, Teodolino, recebesse socorro médico. Testemunhas alegaram que o fio estava caído desde a última sexta-feira, dia 14, após uma chuva, e que foram feitas várias ligações para a Enel que não foram atendidas. Então agora a gente vai apurar há quanto tempo esse fio estava lá, se a concessionária de energia elétrica já havia sido notificada sobre isso e principalmente se houve negligência pessoal de algum funcionário da concessionária em relação a esse fio, destacou o delegado. Almeida pontuou ainda que vai requisitar o registro de chamadas da empresa para apurar se ela teve ou não responsabilidade no caso. Para que nós possamos entender, o registro é o protocolo. Quando você liga numa empresa e eles te entregam o protocolo, é muito importante anotar esse número. Em nota, a Enel lamentou a morte e disse que o acidente foi ocasionado devido a rompimento de um cabo de baixa tensão da distribuidora. O comunicado destaca ainda que as causas do ocorrido serão apuradas e que prestará toda a assistência necessária à família da vítima. Fica aqui o nosso alerta nesses dias de chuva e muitos ventos. Em casos como este, é necessário manter a distância e entrar em contato com a Enel de Goiás. O telefone é o 0800 62 0196. Anote aí, 0800 62 0196. E não se esqueça de anotar o protocolo, pois isso garantirá a sua proteção. O Jornal Orizona FM de hoje fica por aqui. Uma excelente tarde a todos. Até amanhã. Notícias, reportagens, entrevistas, participação da comunidade. Os principais fatos do Brasil e do mundo. De Goiás, Orizona e Diamante. No Jornal Orizona FM. Com a apresentação de Rinaldo Costa, Eberton Mendonça e Paulo Castro.